Boa noite. Lúcia. Aê! Eu tava meio atrapalhada aqui hoje. Te Não sei, cortava parece ali e que tu não tem dia. chegava, mulher. Mas tudo bem. A Estamos gente vai se adaptando, né? aqui, A com gente vai se certeza. adaptando a essas mídias aí. As mídias, as internets que oscilam, né? Isso, tudo isso faz parte, né, desse nosso novo momento aí. É um desafio, mas a gente vence, né? A gente vence, estamos aqui, né? Então, Gláucia, Muito hoje bom. Fala, amor. resolvi, antes de te passar a palavra, me apresentar, porque eu me dei conta do seguinte: cada convidada traz os seus seguidores e eu sei que tem um monte de gente que não me conhece, de repente olha para essa louca aí entrevistando um monte de mulher e não sabe a que veio, quem é a que veio, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Karina Oleksiuk, eu sou terapeuta transpessoal e facilitadora de jornadas de autoconhecimento na Unipasul, que hoje se chama TAUA, Seminário de Beleza, Criatividade e Sincronicidade, e criei uma jornada feminina que se chama Jornada do Alto Amor, que tem o propósito de auxiliar as mulheres na própria evolução da sua autoestima, englobando tanto a parte de questões externas, mas também levando a percepção à mulher de que a beleza ela é um conjunto, né, Gláucia? Que envolve o nosso corpo físico, nosso corpo mental, emocional e espiritual. E aqui a gente entra, então, no nosso assunto de hoje. Eu gostaria de falar assim, que eu era uma pessoa bastante cética até alguns anos atrás. Eu acho que tem a ver com o meu ascendente em Virgem, mas o meu caminho espiritual ele começou dentro de centro espírita pela necessidade que eu tinha, Gláucia, de entender. O cabeção aqui queria encontrar uma filosofia, digamos assim, que a partir da compreensão pudesse me trazer a conexão. Essa era a minha ideia na época. Paralelamente, isso foi lá por 2008, mais ou menos. Eu estava dentro de centro espírita até 2012. Aí eu comecei a psicologia transpessoal, que já na época não foi assim uma escolha totalmente minha. Foi muita influência da minha irmã, que é psicoterapeuta transpessoal. E quando ela me falou sobre esse curso, eu achei que não era para mim, Glaucia. Disse, não, isso é viagem, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de coisas mais certinhas, assim, mais racionais, que a gente consiga entender, enfim. Mas aí acabei cedendo, porque eu tinha me inscrito numa outra história lá de análise transacional, não rolou, e aí eu disse, tá, então vou fazer transpessoal. E ali iniciou, digamos assim, meu processo de expansão de consciência através de vários seminários bem diferentes, totalmente não, mas praticamente 80% vivenciais. E eu fui, digamos assim, dando passos, né, nesse caminho da espiritualidade, me abrindo. Mas assim, ó, a ferramenta que eu considero que me trouxe a conexão que eu tenho hoje com o divino foi o Religare, né? Então, eu e a Gláucia somos parceiras de Religare, nos conhecemos lá no Espaço Florescer da Isabel, e eu entrei nessa formação também totalmente por acaso. Eu até te contei, né, Gláucia, essa semana a gente conversou um pouquinho, e eu contei para a Gláucia que eu estava pedindo para os meus guias que me indicassem um caminho, mas não um caminho que eu escolhesse, e sim que esse caminho chegasse até mim. E sem nenhuma consciência do que seria, muito assim, querendo ir para as constelações familiares, que é um trabalho que eu amo, acho lindo, e estava muito inclinada a fazer a formação. De repente, eis que uma amiga querida lá de Santa Cruz me manda uma mensagem, diz, eu tenho um presente para ti. E me falou do Religare. Aí eu entrei no site, fui dar uma olhadinha lá e disse, eu acho que esse negócio não é para mim. Isso é muita viagem, eu não sei se eu acredito nisso,
Mas como eu tinha ganhado, era um lugar bonito, aliás, é um lugar lindo, É é lindo. maravilhoso, especialíssimo. Eu disse, eu vou lá, que mesmo que eu não goste desse negócio, eu vou passar uns dias num lugar legal. E achei que eu fosse descansar. Caí Ledo lá, engano. nada de descanso, né, Glaucia? Trabalho e trabalho Nada. sem parar, e foi uma loucura. E quando eu voltei, enfim, toda aquela, né, história, se auto-aplica, pratica, até poder começar a atender os clientes. E aí uma amiga disse, tá, mas tu já não tá pronta para aplicar esse negócio? Eu quero ser tua cobaia. E aí sim eu disse, pai, agora, será que esse negócio funciona? Vai agora. Será que eu vou saber fazer isso? Mas a coisa foi evoluindo, né? E de lá para cá, então, na época ainda chamava RRRF, né, Glaucia? É, Reconexão, recalibração e retorno à fonte. Hoje, recalibragem, reconexão, retorno à fonte. Amo esse, eu não consigo me desprender dele. pois é. Então, de lá para cá foram muitas pessoas atendidas, eu me surpreendendo, né, a espiritualidade puxando a minha orelha e me mostrando como isso é mágico. E então agora eu passo a bola para ti, porque eu falar sou suspeita, né, Glaucia? Então vamos deixar que tu, Nós, né? muito mais Bom, experiência do que eu e muito mais tempo com essa ferramenta, eu queria que tu falasse um pouquinho, então, sobre como tu percebes esse caminho espiritual, como é isso para ti na tua vida, o quanto isso pode nos trazer e o quanto essa ferramenta é importante nesse momento planetário. perfeito. Bom, primeiramente, boa noite para todos. Né? Eu vi uns nomezinhos conhecidos por aí, não dá para enxergar tudo, né? Mas muito bem-vindos. É um tema que é sempre um esclarecimento, porque é muito abstrato para muitas pessoas, assim como o Reiki, né? Porque tem toda uma questão energética. Isso é vamos colocar um patamar acima do que a gente entende em todas essas questões energéticas que a gente não vê e todo mundo fica, mas o que é isso? Que função que tem isso? Que resultado que traz, né? Sim. Então, falando de espiritualidade, a gente ia precisar de 3 lives, né, Cá? Para falar de Bom, a tudo. gente depois vai marcando as próximas, né, Vão Glaucia? marcando e, na verdade, eu quero também te agradecer bastante, né? Sempre são encontros de alma, né? Que a gente acaba conhecendo amigos em comum e o universo é perfeito e é maravilhoso, né? Então, muito obrigada por essa parceria, por essa oportunidade de a gente esclarecer um pouquinho da importância que esses trabalhos, principalmente no momento atual, eles vão vir com tudo, né? Já é um trabalho que tem já bastante tempo. Essa minha trajetória, eu vou falar do RRF para frente, porque tem toda uma trajetória para trás, né? Sim. Dentro desse encontro da espiritualidade, o que é, experimenta uma coisa, experimenta outra. O meu pai era kardecista, né? Ele até também trabalhou um pouco na Umbanda quando era mais jovem, e daí pegou sempre uma linha depois de Kardec e tudo isso. Então a gente vai seguindo os passos, eu gosto bastante do espiritismo, né? Eu acho que os livros de Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, esses livros mais básicos, né? De cabeceira, eles dão uma diretriz para a gente de como funciona esse mundo espiritual, que na verdade não tem nada a ver, a gente está falando de Kardec porque tem um link com a religião espírita, mas vamos pensar em toda essa busca que a gente tem pelo lado energético e espiritual, de que a gente reconhece que tem algo ao nosso redor, mas eu não creio em nada, então para mim, enquanto eu não ver, Sim. Tipo São Tomé, vê para crer, né? Exato. E todos nós, a gente tem um impulso interno em determinado momento da vida, uma curiosidade de falar, mas o que é isso? Eu sei que tem um lado energético e tal, aí começa aquela experimentação total, né? Então eu fiz muitos cursos, eu estou como educadora física, eu falo desde que eu nasci, eu sou educadora física, especializada no método Pilates, que é uma coisa que traz na essência também todo esse lado de uma compreensão do que é o espírito, que não tem nada a ver com religião,
e são partes nossas que necessitam ser trabalhadas. E o Pilates, pelo trabalho do corpo, sem a pessoa saber, ela conduz a isso e que de repente você começa a despertar para algumas coisas. Então, estou dando uma resumida da minha trajetória. E essa questão do RRF, que hoje eu dei o nome de realinhamento cósmico, só para ficar mais fácil divulgar isso, né, antes do Religare, isso aconteceu depois da primeira ida ao Egito, que a Elaine, que está aí, estava junto, né, a gente se reencontrou nessa viagem de 2014, aonde toda essa energia foi ativada. E aí a Elaine, com uma amiga em comum, a Rovani, né, a gente fala que ela é a nossa madrinha em relação a isso, de nos levar, nos conduzir até Isabel, que é uma grande querida, né? A gente tem muita... É tudo da mesma família, né? Família energética e espiritual. E a gente é conduzido pelas nossas buscas. E a partir daí, bom, voltamos do Egito, tal. Depois a Elaine falou comigo, a Rovani fez uma sintonização em mim, que chama RRF, tal, não sei o quê. E acho que no mesmo ano, no ano seguinte, a Elaine foi, porque a Isabel tinha esse curso no primeiro e também no segundo semestre. Agora eu não me lembro se talvez eu fui no ano seguinte, porque só tinha no ano seguinte. E quando a Elaine foi, algum momento que ela pôde ter contato comigo, ela falou, Maninha, é o seguinte, falou, olha, teve que sintonizar uma pessoa à distância, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Falei, pode mandar bala, porque, Floyd, pode botar meu nome aí na lista para a próxima turma, eu não sei nem do que se trata, mas o meu coração sente que tem que ir para aí, parar e parará. E aí a Isabel, na época, fez uma sintonização, que a Elaine, na época, compartilhou comigo, ela falou, Baninha, essa meditação, a Isabel falou que todo mundo pode fazer, para a questão do Brasil, é lindíssima essa meditação. Mas eu me emocionei tanto quando eu escutei a voz da Isabel, e eu já tinha conversado com a Ilane, tá, a respeito disso, falou, o próximo encontro que tiver disso eu vou, eu não sei o que é, tal. Eu me emocionei muito porque era uma voz muito familiar, mas de uma conotação profunda espiritual, né? E passou o tempo, chegou a minha vez de entrar em contato com todo esse trabalho. E foi aí que, quer dizer, eu já estava numa trajetória de autodescoberta, de autoconhecimento, já era reikiana, tinha uma série de situações e todo o ritual, né, todo o trabalho intenso que a gente tem quando vai para Urubici, né, o mês de novembro é um mês que a gente espera, vamos ver se esse ano a gente consegue estar lá, né? Nos últimos dias, assim, a Abel faz um fechamento, alguma atividade que teve, né, alguma das práticas, e o meu cardíaco, assim, doía demais, né? Uma pressão no cardíaco tal, até a Abel veio e falou, não, o teu cardíaco tá abrindo, assim, mas uma emoção de uma coisa, assim, que eu vi milhares de seres ao meu redor. Até me lembro de uma foto que colocaram no Facebook, que tem vários anjos ao redor e a bandeira do Brasil flutuando, como se fosse, né? Eu vi quando eu vi essa foto, foi a mesma visão que eu tive, que eu, assim, compulsivamente, né, de maneira positiva, eu me emocionei demais. Sim. E foi quando eu decretei para mim mesma que tudo que eu tinha recebido ali, esse despertar, grande pulso que eu tinha recebido através desse trabalho, que se fosse da minha missão partilhar disso e fazer com que as pessoas tivessem o mesmo benefício que eu tive naquele momento, eu lembro que eu olhei para cima, assim, coloquei as minhas mãos para cima, eu falei, eu me rendo e que se for para o bem de todos e que eu quero servir como canal para fazer esse trabalho. Então, onde foi ativado isso foi no Egito, tanto é que eu fui 4 vezes para o Egito, esse ano iríamos, mas vai ficar para o ano que vem por conta de toda essa questão toda. O ano retrasado nós tivemos, né, a Isabel também foi junto conosco por conta dessa ativação do Religare mesmo, né? Uhum. De lá para cá, isso de 2015 para cá, assim como a Karina falou, né, a minha vida mudou completamente. E segue mudando completamente porque é como se as nossas células realmente elas vão sendo despertas para algo que a gente fazia em outras vidas, né? E aí eu tive o privilégio em 2016 que nós fomos
de aplicar essa sintonização, que ainda era o RRF, para o grupo, que eu fui no grupo da Cristina Cairo, e ela teve uma entrevista, alguma coisa, a gente tem sempre uns apelidos, né, Manzinha e tal, ela falou, aproveita então e faz esse trabalho com o grupo. Sim. E o nosso hotel, sempre que nós ficamos lá, é de frente para as pirâmides do Egito. E isso acontece sempre no último dia, né? Foi o último dia de viagem, tinha um salão enorme, que era um salão de festa nesse hotel, e que lá é muito burocrático o uso de salas, essas coisas todas, né? Eu não sei o que fizeram, porque são eles, né? São esses seres planetários. A gente tem a referência dos sirianos, dos arcturianos, dos pleiadianos, são seres de uma camada energética, né? Com um grau de consciência elevado, que nesse momento eles estão nos ajudando muito, por isso que é muito oportuna esse nosso trabalho da gente falar sobre ele. E aí, voltando lá no Egito, todo o grupo, a gente teve essa abertura para trabalhar numa sala por tempo indeterminado. E você olhando de uma das janelas que tinha ali, a pirâmide estava naquele sentido. Eu falei, gente, todo mundo deita a cabeça para a pirâmide. E eu falei mais ou menos o que era tal, e um radinho pequeno, acoplado com um fiozinho no meu iPod, e meio de costas assim, porque o povo egípcio, apesar de a gente ter toda essa herança energética, quântica, né, de manifestação, de materialização das coisas, que agora nós estamos recebendo essas chaves de novo, a gente está sendo preparado, né, nós do Religar, e graças também a essa conexão com a Isabel. Eu meio de costas assim, eu lembro que eu fiz todo o trabalho, o meu corpo tremia demais, porque como é uma frequência elétrica, é muito comum a gente sentir o nosso corpo vibrar. E o meu corpo, eu fazendo a sintonização, né, fazendo o trabalho, que são gestos, que a gente usa geometria sagrada, tem toda uma sequência, uma diretriz para a gente, que serve como canal para intencionalizar isso, no caso ali para o grupo. Sim, nós só realizamos, né, aqueles gestos, visualizamos as cores, as luzes, enfim, mas a gente tem a consciência de que a gente é só o canal, né, Glaucia? Não somos nós que fazemos nada. Total. A gente está ali executando trabalho braçal, digamos assim. As sacerdotisas, né? Então é bem isso mesmo. E aí eu lembro que passou um garçom, porque era um salão de festas onde sempre tinha casamento todos os dias à noite. Tinha uma cozinha, uma portona aberta, que era uma cozinha enorme por causa das festas. Tal. Eu falei, agora danou-se, porque passou esse cara. Eu fazendo um movimento como se tivesse, sabe Deus o que o cara vai pensar, tá baixando o santo. Lá no Egito, a gente não pode nem levantar a mão como uma impostação de reiki, porque é considerado hoje em dia como seita. Então, é todo mundo meio pros olhos, tal, enfim, né? Imagina que é um trabalho que é 100% de lá, e no momento atual, por toda a mudança que teve nas questões religiosas, entre outras coisas, hoje você tem que ter uma cautela, muito cuidado para poder trabalhar com essas coisas, enfim. Sim. E aí o cara entrou e passou, ele olhou para mim, ainda fez assim com a cabeça, eu falei, agora lascou, porque ele vai até o nosso guia lá, o Rabibinho, que a gente chama ele de Rabibinho, e vai perguntar o que é que nós estamos fazendo. Olha, cara, eu só sei que a gente teve o tempo de sobra para trabalhar, para conversar em relação a isso, das pessoas relatarem, e dali abriu um grande portal, né? Que me conduziu aí mais vezes para o Egito. Então eu acabei reconhecendo nesse tempo todo, nós vamos resgatando parte das nossas missões, né? Da nossa missão por conta desses trabalhos, né? Sim. E aí depois voltamos com o Religare, porque também tinha um propósito na qual a Isabel foi junto, foi a Aninha que está aí assistindo a gente, foi a Zete, né, um grupo, e que a gente tentou, na medida do possível, fazer, a gente tinha uma pretensão de fazer uns trabalhos energéticos e que não foi possível, porque você chega no local, acontece o que tem que acontecer e é ativado o que tem que acontecer. Só resumindo essa história toda, em 2018, né, porque em 2019 eu fui para a Grécia, em 2018 nós fechamos o último dia, eu fiz com que o último dia fosse a pirâmide, porque a pirâmide é considerada, né, o último templo de iniciação, então você tem toda uma trajetória, como ir subindo as oitavas,
pensando nos nossos centros energéticos, vamos pensar assim. E terminamos, a gente entrou em 5 da manhã na pirâmide de Kelps e a gente fica 2 horas na pirâmide, fazendo o quê? Simplesmente nós fizemos a terceira sintonização do Religare dentro da Câmara do Rei. Eu e a Isabel e o Ulisses também ficou foglau, eu não consegui deitar, o corpo dele vibrava, tal. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Que são resgates que a gente traz de ferramentas primordiais no tempo de agora, né? Nós estamos na nova era, entrando agora, praticamente na era de Aquário, que é na era de transformação, dentro de tudo que nós estamos vivenciando. Então, a gente já tem esse trabalho há um tempo, e assim, não é tão simples divulgar. O RRF, que é um trabalho um pouco mais simples do que mais profundo do que o Religare, porque eles são, né, 2 sintonizações que a gente faz num prazo de 72 horas. No caso do Religare, ele já tem um material diferenciado mais profundo, que o trabalho se estende por 21 dias. Sim. Então, o RRF, eu fiz muito trabalho em grupo com o RRF, até hoje eu tenho atendido algumas pessoas, porque depois que entrou o Religare, que são sintonizações que a gente ativa o nosso DNA na sua essência, como uma recodificação celular, ativando os elementos da árvore da vida, né, as 12 camadas do DNA. Então não se assustem com esses nomes, né? Para quem nunca ouviu. Desafiador, né, Glaucia, tentar explicar o que é o Religare. Sabe que eu também um tipo de não é que divulgo muito. As pessoas a maior parte das pessoas que vieram a mim até hoje, eu atendo aqui em Imbituba, vieram através da minha irmã, que é psicoterapeuta transpessoal. E aí, quando ela sente a necessidade daquele cliente de usar essa ferramenta, de ter essa ferramenta, digamos, ativada no seu corpo, ela indica essa pessoa e vem a mim. Mas eu não divulgo porque, assim, eu vejo essa complexidade, né, de tentar explicar para as pessoas o que é isso, até por ser uma ferramenta que não é terrena, né, Glaucia? Sim, sim. Agora, até pelo momento, a gente conversou, eu cá, né, desde que entramos na quarentena, eu percebi, porque a gente está o tempo todo, eu tenho fazendo muitos trabalhos, né, quer dizer, estou me desenvolvendo nesse período de 100 dias aí, a minha vida mudou completamente. É um degrau a mais, ou sei lá, mais de um que tenha subido aí. Sim. Mas agora vai estar mais fácil um pouco para as pessoas não naturalmente compreender, porque são trabalhos que precisa sentir, porque o mental não dá conta e nunca vai dar conta de perceber o que é. E esse foi o meu aprendizado, né, Glau? Cabeção aqui, ó. Não adianta querer tentar entender o negócio, é aplicar, entregar para eles, eles fazem o trabalho e tá tudo certo. E qual é o objetivo primordial, né, que depois eu vou fazer meia horinha no meu canal do YouTube da Conexão Arcturiana, que tem tudo a ver com eles. A questão primordial desses trabalhos é ativar o nosso chakra cardíaco. Sim. Chakra cardíaco tem uma correlação com o nosso sistema imunológico, que tem a glândula timo, que é correspondente, que ela é a ponte para o sistema imunológico. A glândula timo, ela tem uma referência desse despertar do que a gente já vem ouvindo, do amor incondicional, ou seja, amor sem condição. Sim. Isso inclui amor próprio e, através do amor próprio, um reconhecimento de si mesmo, quer dizer, um trabalho profundo através dessa sintonização que ajuda a acelerar o nosso processo de, tipo, ter insights, vamos dizer assim, de, nossa, por que eu estou pensando nisso agora? Eu tenho uma vontade, eu falei, eu sei que eu tenho que ir para lá, eu vou para lá. Então, assim, a gente fala, remove os véus da ilusão. Aquela dúvida, onde que eu vou, para onde quem sou eu, né? Que todo mundo cai nisso, qual a minha missão? Então, é um trabalho por experiência própria, a Karina também vai falar, a Elane também, o pessoal que já vivenciou isso vai dizer, né? Pode contribuir com isso. O quanto que realmente, depois de uma sintonização dessa, o quanto que a nossa vida começa a mudar. Cada um vai modificando, porque esse trabalho ele fica pelo menos trabalhando em todos os nossos corpos, células e tudo isso. Pensa no corpo como um todo, né? Parte energética, por pelo menos 6 meses. Então, nesse período, é sonhos, é pessoas que você encontra que te traz resposta de alguma coisa,
E fora as conexões internas que você fala, nossa, eu tive uma coisa, preciso fazer curso tal, estou dando um exemplo, né? Então, assim, vai acelerando o nosso processo e para o momento de agora, que eu estava falando com a Karina, vai ser primordial, porque o que tem de revelações para vir dentro do mundo físico, eu converso com várias pessoas da parte terapêutica, tanto terapia convencional, dentro da psicanálise e tudo isso, e como nas questões integrativas, vai ser um trabalho que vai acoplar e vai ajudar muito todas as outras tarefas que tenho aí, porque nenhuma é melhor ou pior do que a outra, mas sim, em se tratando do Religare, é a ferramenta do momento, pelo momento planetário que nós estamos entrando, de limpeza, de um faxinão individual e coletivo, que vai dar um grande suporte para as pessoas daqui para frente. Né? Depois que a gente sair desse processo mesmo de reclusão, aí que eu quero ver. Né? Não é para assustar ninguém, nada disso, porque todos que estão vivendo nesse momento estão prontos para estarem aqui. Só que agora já não dá mais para perder tempo. Então são técnicas, são ferramentas, eu gosto melhor de dizer, que está muito além de uma técnica, o Religare, como o RRF, né? Que eu acabei reativando o antigo RRF por uma vozinha que vinha assim, você precisa ativar isso de novo, precisa ativar isso de novo. Porque o trabalho que antecedeu o Religare, eu vejo ele como um grande faxinão. Ele limpa, que dependendo de quem entra em contato, fala, não, primeiro vamos para isso. Se daqui a pouco, mais para frente, a gente coloca o Religare, que é composto de 3 sintonizações, 3 aplicações, que podem ser feitas, realizadas de forma presencial ou à distância, porque nós vamos ter que trabalhar isso bastante à distância. Além desse trabalho individual, tem todo um trabalho específico também com ancestralidade e limpeza de residência. Então é um negócio muito amplo, mas que a gente tem que começar por nós, limpando a casa interna, né? Primeiramente. Então, o Religare, ele se estende para 21 dias, porque são 3 sintonizações, onde, se a gente começar hoje, por exemplo, hoje é aplicado uma parte do trabalho e que tem todo um conjunto de mandalas, tem todo um exercício de casa que é feito, simples, mas que envolve também o trabalho com a água, a imantação de água com a frequência dessa sintonização. A pessoa trabalha, deixa isso trabalhar no corpo dela por uma semana. Na semana seguinte a gente vai ter a segunda dose, que é outra sintonização, e depois de mais uma semana vai completar a terceira, que completa um ciclo de 21 dias. E eu acho importante falar, né, Glaucia, sobre a importância da pessoa também se responsabilizar pelo próprio processo, que é essa contrapartida da tarefa de casa, né? Preparar a sua água, fazer a sua oração, porque o cliente está muito acostumado a jogar tudo na mão do terapeuta e a gente faz tudo. Então a gente, com o Religare, tendo essas tarefas, a pessoa também ela está se responsabilizando pelo seu processo de cura. Agora acabou a graça. Agora não tem mais essa questão de bengala. Professor, terapeuta, médicos, isso, lógico, é todo um processo que vamos colocar dentro da nossa realidade de terapeuta. Né? As pessoas, na maioria das vezes, como a Ká falou, colocam a responsabilidade sobre o terapeuta. O terapeuta, na verdade, é 5%. Sim. Os outros 95% é o paciente, que é a mesma fala quando... Né, a mulher hemorrágica, eu gosto sempre de lembrar disso porque está mais fresco, né? Que ela sabia que se ela tocasse as vestes de Mestre Jesus, ela se curava. E quando Jesus passa num dado momento, ela, né, passa as mãos nas vestes, ela fala, eu estou curada, interrompe a hemorragia que ela tinha de anos, né? E ela fala para Jesus que ele a curou. E Jesus olha para ela e diz, não, foi a tua fé que te curou. Sim. Então o Mestre Jesus não curava ninguém se o inverso também não acontecesse, né? A questão do avatar é um dia tudo que tocar, a gente vira ouro, vamos colocar assim. Né? É todo um processo de evolução espiritual que, resumidamente, nós estamos aqui para isso. Né? Nós estamos vivendo na materialidade, estamos
convivendo com todas essas questões do mundo físico, mas no momento agora que nós estamos entrando, não vai dar mais para pensar só no mundo físico. Então, quem ainda não despertou um pouquinho para algo dentro da espiritualidade, e que no caso o religare, como o realinhamento cósmico que eu chamo hoje, né? Porque a Isabel já deixou esse trabalho e assumiu o religare, né? O religare é uma ferramenta primordial, entre outras, mas né, o religare a gente conhece muito bem, o suporte e a ajuda que vai dar para as pessoas para encontrar esse patamar que ela precisa alcançar. Então precisa do quê? Arregaçar as mangas, é um trabalho que você vai receber, mas aí, como todos, o que, que você faz com essa energia, com o conhecimento que você acabou de ganhar? Né? Você vai fazer um curso, você tem que colocar em prática esse curso. Se você não coloca em prática, nada adianta, é uma energia que fica estagnada. A mesma coisa as sintonizações do religare. É diferente um pouco porque ele dá, como é uma questão energética, ele dá uma chacoalhada bem grande, no bom sentido, para cada um de uma forma, dentro daquilo que você está buscando, e a espiritualidade, os seres que trabalham através de nós, vão trabalhar equalizando todo o teu sistema e trabalhando e fazendo, ajudando no despertar daquilo que é necessário no teu momento atual. Aquilo que a pessoa está preparada também para receber naquele momento, né, Glaucia? Porque eu tenho pessoas, por exemplo, que já fizeram 3 vezes o religare e cada vez é diferente. É como se fosse um aprofundamento, né? É muito bom. Eu sou bem suspeita, acho que a Cá também, a Ilane, tem mais gente aí que tem o religare, o RRF. É assim, foi transformador para mim, como a Karina está dizendo também. Eu acho que não tem uma pessoa que vivenciou isso como terapeuta ou como paciente, vamos colocar assim, que não teve ganhos, né? Sim. Eu tive relatos já, nossa, tanto ao vivo e a cores, das pessoas falarem, mas era você que estava aqui fazendo isso, fazendo aquilo? Não, né? Então, como assim? Aí as pessoas, quer dizer, cada um se conecta com uma coisa que precisa daquilo para quebrar aquela crença, aquela coisa que a gente só é um corpo físico, que só existe a matéria. E lembrando, tudo que existe no universo, seja um móvel, uma cadeira, ele tem energia viva, porque tudo é energia. Tudo veio ter uma matéria-prima orgânica viva, então tudo é energia. Nada que existe no universo é morto. Tudo que está aqui é vivo, né? Sim. Então, quanto mais rápido a gente entra em contato com isso, aí as pessoas falam, Glau, dá muito medo na gente, porque as meditações, por exemplo, né? Tem pessoas, Emelita, bem-vinda. Tem muitas pessoas assim que têm medo, inclusive, de meditar, porque acham que vão entrar num grau de inconsciência e que sabe Deus onde vai parar, ou sabe Deus o que vão fazer comigo nessa indução. Nós falamos na terça-feira no grupo de Reiki da hipnose. Nós estamos aqui praticando hipnose, porque as pessoas que estão prestando atenção e estão focadas na gente é uma auto-hipnose. Então, tem crenças, tem muitas coisas muito enraizadas que essa coisa do espiritual é como se... Ai, meu Deus, que medo, porque a gente tem várias referências de coisas que os nossos pais passaram, ou realidades quando a gente era pequena. Ai, tinha fulano de tal que incorporava, ai meu Deus, o que é isso, né? Então, sempre foi um grande mito, não vai para cá, não vai para lá. Muitas pessoas com essa empatia dentro das religiões ou de coisas ligadas à questão energética, hoje tem, né, o xamanismo que sempre deturpa um pouco, né? Eu nunca participei disso, mas acabam virando uma coisa que é muito sagrada, as pessoas começam a deturpar de uma tal forma que isso vai abrindo portais para outras coisas, né? Então eu até considero que realmente esse receio das pessoas, de certa forma, é importante, porque hoje em dia, como tudo fica muito fácil de se fazer, e tem muitas pessoas hoje que vão para o lado terapêutico com a questão de querer ganhar dinheiro. Sim. Às vezes ela não tem o feeling para isso, e é onde quantas pessoas eu tive que consertar situações, porque fizeram 300 mil coisas e ao invés da terapia ser algo positivo, acaba sendo algo negativo. Então, como em todas as atividades, né, Glaucia? Sempre vão ter as pessoas que são sérias, que levam
né, a sua prática a sério, e aquelas pessoas que deturpam. Quando é uma questão mais energética, espiritual, eu acho ainda mais complicado, porque A responsabilidade é muito grande, né? deixam as pessoas com mais traumas ainda, e depois para você remover aquilo, porque ela começa a entrar em catarse, porque precisa desenvolver esse lado espiritual, não necessariamente num centro espírita, em algum lugar, mas ela precisa entrar em contato com o que ela é na essência. Então, esse desmistificar a espiritualidade é algo assim, um corpo não está vivo sem espírito. Se a gente não tivesse um espírito aqui, essa parte energética que nos envolve, a gente não estaria vivo. Então, até cair a ficha para as pessoas que esse corpo está sendo animado, porque tem um espírito dentro dele, que o corpo físico é só uma carcaça, que daqui a pouco a gente vai ter que largar ele e ir para outro plano, e que hoje nós estamos aqui e ao mesmo tempo estamos, pelo menos aí, sabe Deus, diz que a gente tem 144 seres igual a nós. Então tem 144 Gláucias ou 1000 Gláucias por aí espalhado. Aí, ai meu Deus, como assim? Então a Gláucia é um fractal das várias partes que a gente tem. Então o Religar, o RRF faz todo esse trabalho de ir trabalhando terapeuticamente todas essas nossas partes para que a gente se integre e encontre a nossa harmonia, o nosso equilíbrio para uma única finalidade. Todo mundo um dia vai ascender, assim como tem os mestres ascensos. É o único objetivo de todos nós, seres humanos, terráqueos aqui. Então não adianta trabalhar só o cabeção, que cada um tem um limite para isso, mas tem que começar a praticar mais o sentir, né? E lógico, uma pessoa que você tenha confiança, não vão sair por aí, vou experimentar isso, porque também isso não é legal. Então, tá necessitando de um trabalho, para um pouquinho, sente o que eu preciso, né? Faz uma oração, fala, olha, eu queria encontrar um trabalho assim como a Karina, né? Olha a trajetória toda para chegar no Religare. Então, quanto mais puro, quanto mais do coração realmente por uma vontade interna de querer se tornar um ser melhor, eu falo, né, eu brinco, a gente assina um contrato lá em cima com os senhores do karma para vir cumprir, sabe Deus que tarefa aqui, né? Quando chega aqui, esquece tudo, aí no primeiro desafio, quero ir embora, pelo amor de Deus, que mundo é esse, né? Sim. É muito comum. Hoje, então, é o que tem de gente, né, no grau do desespero. E graças a Deus que a gente recebe essas ferramentas, né? E é uma entrega, foi o que eu fiz, uma rendição mesmo de falar, usem-me se foi por o meu bem e para o bem das pessoas que chegam até mim, para o bem do mundo, pode me fazer comigo o que vocês quiserem, mas só para o bem. E eu acho também legal a gente falar aqui sobre a seriedade dessa pessoa que nos conduz, né, Gláucia? Porque, assim, ó, a Isabel é uma pessoa extremamente séria, extremamente comprometida com o trabalho dela, e essa disciplina e essa seriedade, ela faz questão de passar para a gente, né? Como uma grande mãe que conduz com o braço firme e forte, castigando às vezes, né? E puxando a nossa orelha, mas que essa forma dela de lidar com a gente nos ensina a sermos pessoas comprometidas e sérias, né? Porque tudo a gente tem que experimentar muito em nós mesmos. Mas, eu acho que chega nessas questões porque são almas semelhantes, são condutas, ninguém chega, né? Tá, a minha querida amiga Inélia Garcia, espero que ela esteja aí ainda, foi uma grande, até hoje, sempre vai ser, uma grande diretriz para mim, porque eu sempre tive uma conexão assim, e sempre fui conduzida. Mas por que fui conduzida? Porque sempre teve uma coisa dentro do meu coração que sempre foi uma verdade muito grande. Então, o que eu quero passar de mensagem para as pessoas que estão procurando algo, que querem se sintonizar com algo, é assim, tem que sentir dentro do coração a verdade que vem dentro do teu coração, porque se isso é nobre, se isso é divino, o universo vai encaminhar pessoas para a sua realidade, para a sua vida, mesmo que seja por um período pequeno, né? A Enélia está aí, ó. Tem quase 25 anos, a Rosana também está aí, falando porque é oportuno, né, falar isso. Então, a gente começa a reconhecer que não existe acaso.
Sim. Então são almas afins, o que você falou da Isabel, são semelhantes, a Enélia que está aí também, são duas sagitarianas, nada por acaso, né? E que de certa forma são almas semelhante atrás semelhante. Isso é uma lei hermética, é uma lei universal. Então, se o coração nosso ele é verdadeiro, para mim eu já estou convencida de que quando realmente a gente quer, e a mensagem fundamental que a gente quer deixar aqui, eu acho que a Karina também vai concordar comigo, tem que ouvir o coração. Quando você ouve realmente o coração e você tem uma vontade, uma certeza do que é aquilo que você quer, ninguém te tira do caminho, né? Então, são coisas, são diretrizes que eu falei do método Pilates, que tem a essência de mente, corpo e espírito. Não adianta arrancar o espírito fora, né? E impressionantemente as pessoas que trabalham através do corpo, através dessa essência toda e que começam a se religar, porque é uma meditação em movimento, elas nem se dão conta que ao mesmo tempo está trabalhando todo esse campo energético, que quando a pessoa está trabalhando pelos princípios lá, e que todo o campo energético começa a se harmonizar e organizar, aí a pessoa ela começa a melhorar não só a parte física, mas ela começa a melhorar como um todo. Então, Sim. Tem tanto o caminho do corpo para cima como de cima para baixo. As duas coisas funcionam. E tu Hoje sabe dizem, fala. Para mim também essa percepção veio muito forte, porque eu trabalhei um tempo, acho que tu nem sabe disso, como consultora de imagem, personal stylist. E com as minhas vivências, as minhas andanças, eu fui percebendo que a construção, digamos assim, da beleza de fora para dentro, ela não se sustentava. E quando eu entrei na psicologia transpessoal e comecei a me mexer, digamos assim, a tirar as minhas cascas, e o meu trabalho foi se transformando, eu passei a enxergar a beleza de uma outra forma. Tanto que hoje eu incluo o Religare na jornada do auto-amor, porque eu tenho certeza que essa ferramenta faz a diferença. Eu tive relatos assim, nesses 2 anos que eu venho aplicando, de pessoas que perdoaram pai, que perdoaram mãe, que refizeram a sua vida de relacionamento. Então, eu tenho certeza que ela é uma ferramenta que ela traz uma mudança essencial na vida das pessoas. Para cada um é diferente, né? Não dá para a gente dizer, o Religare faz isso. Não. Para cada pessoa ele age de uma forma diferente, mas com certeza é uma ferramenta transformadora e que desfaz, né, Gláucia, o emaranhado que a Isabel tanto fala. Sim. Eu gosto de dizer assim, o Religare e o RRF, né, são como rolhas que você tira a rolha e essa energia começa a fluir, né, através de todo o nosso processo energético, com a gente relaciona com os meridianos para ser mais fácil para as pessoas terem a correlação, né, os pontos de acupuntura. Então, na verdade, são centros energéticos aonde esses seres, através de nós, eles vão tirando essas rolhas, mas a rolha necessária. Sim. E o que é para o momento que você pode se dar conta na hora que essa energia abrir e falar, bom, era o que eu precisava agora para alavancar mais um pedaço, e assim vai. Então, é assim, é algo que só vivenciando mesmo, né, para a gente entender, não precisa, né, agora já tem que terminar essa coisa do medo, né, do medo de quem você é realmente, porque todos esses trabalhos, como eu já, para não ser redundante, né, vai trabalhar em cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Mesmo que a gente está procurando por algo, pode ser que nem aquilo que você está procurando é o que vai ser trabalhado, mas vai ser trabalhado algum outro aspecto que vai abrir um portal muito maior. Para quê? Para que a gente cumpra com a nossa missão e propósito aqui nessa vida. Porque a maioria das pessoas estão assim, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Né? Eu vou citar isso porque é uma referência para todos, né? O Dr. Sérgio Felipe, eu estou fazendo um curso com ele, e ele fala, não existe como a pessoa não ter um propósito de vida. Aí eu, né, porque é tudo online, agora eu falei, meu Deus, né? O que mais as pessoas procuram é assim, é mapa astral, é numerologia, qual é o meu propósito? Vai para nós, terapeuta, para você então, terapeuta transpessoal, qual é o meu propósito? Você viu alguma coisa, né? O que você viu aí? O que eu devo fazer? Porque o mapa faz isso. Não adianta, se não adianta o externo, se você não tiver essa conexão de parar e se centralizar um pouco e buscar dentro de você, e
compreender essas informações que a gente vai em busca pelo externo, da astrologia, de tudo isso, que ajuda muito, mas às vezes você fica assim, mas o que será? Ah, uma terapia, eu trabalhar com espiritualidade, aí eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, mas eu estou trabalhando completamente o contrário disso, então vira um nó na cabeça das pessoas. Por quê? Porque falta uma coisa em primordial, essa conexão consigo mesmo. E o religar e todas essas ferramentas, primordialmente trabalha o quê? A expansão do nosso chakra cardíaco, a expansão do sentir, a expansão do auto-amor, porque a gente não se auto-ama, é muito difícil. Bom, tá aí uma pessoa especialista, você, cá. As mulheres, então, isso pensa no homem, homem, mulher, e por igual, por uma série de crenças. Então, o religar ele vai removendo essas crenças, essas máculas, essas coisas que você fala, não, peraí, deixa eu olhar um pouquinho mais por ali. E aí é que começa o grande despertar. Então é assim, é um tirar uma rolha mesmo, umas mais profundas, outras já estão prestes a sair. Então assim, tem gente que faz o religar o RRF, no primeiro dia você fala, meu Deus, destravou tal coisa, destravou isso. Outros, não é uma coisa que espontaneamente vai depender muito, como falamos no início, do que você vai continuar fazendo com essa energia, essa ajuda que você procurou. Caso contrário, não tem Cristo, não é o Papa que vai botar a mão na sua cabeça, meu filho, minha filha, tu tá abençoado. E o que eu faço com essa bênção? Sim, como então, diz a falta Isabel, para nós, é a cerejinha do bolo, não é para qualquer um. E quando você tem essa cerejinha do bolo, muitos desperdiçam essa cerejinha do bolo e aí fica naquela patinação artística, né, que faz parte. Até a gente falar, não, peraí, deixa eu agora, né, caminhar. Então a gente reluta bastante, nós como terapeutas também, tem várias pecinhas, várias coisinhas que a gente, por medo, medo tem várias facetas, né? Então, um que fala, de repente você se influencia, agora acabou isso. Ou você vai por você, porque dizem que a gente realmente encarna quando você pensa pela tua cabeça e pelo teu coração, quando você segue isto conectado com isso. Tem informações externas, isso é legal, filtro isso, mas o que eu quero? É aquilo. Vou prejudicar alguém? Vou me prejudicar? É divino isso? Vou ajudar a mim e ao outro? Beleza, estou dentro. Se tem algum ponto de interrogação que eu quero realizar só vai ser benéfico para mim, eu tenho que parar e repensar. Porque nós estamos na era do nós, né? É o dar e receber. Né? É constante, a gente não tem muito bem equalizado isso, e o aprendizado maior daqui para frente é equalizar essas duas coisas. Sim. Então, gente, religare é difícil explicar, mas assim, é algo que o coração tem que sentir, não há uma obrigatoriedade. Eu e a Karina, a Elaine, outras pessoas que estão aí, que praticam, né, e já tem isso, é algo transformador, e que agora realmente é o momento para a gente trabalhar mais com afinco em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas já estão sendo trabalhadas pelo processo de transição planetária, então já está, aos poucos, parece que já tem uma conexão, não é nada estranho, é só um relembrar das nossas células, porque todos nós que estamos vivendo nesse momento aqui, a gente já tem isso intrínseco, tá? Dentro do núcleo de cada célula, que a gente chama de DNA, isso está dormindo um pouquinho. Quando você começa no momento de transição planetária, isso está pulando, e um trabalho do Religare, né, o RRF, como o Reiki, entre outras práticas quânticas, que é em questões energéticas, que envolve a geometria sagrada. Lembrando que essa geometria sagrada está contida em nós, em todas as células, em cada célula, e em tudo que existe. O que a gente faz é religar a nossa malha magnética individual à malha cósmica, porque a gente cortou esse fio por conta das crenças, por conta de isso é certo, isso é errado. Então, nos conectamos de Deus, vamos colocar assim. Então, o principal, resumidamente, o trabalho do Religare é que a gente, de novo, eu brinco, né? É como tem a árvore de Natal cheia dos pisca-pisca. Sem Religare, as luzinhas estão meio falhando, uma pisca, queima um monte.
Quando você faz o religar, é como você ligar essas luzinhas da árvore de Natal e todas piscam, mas assim, de uma luminosidade ofuscante, né? Porque o quê? Isso é a correspondência da religação, porque o religar o que que é? O religar a fonte. Sim. E aí começa todo o processo individual de cada um, que é maravilhoso, né? Ninguém nunca passou mal com isso, nunca foi ruim. Eu acho muito bonito o movimento do Religare no sentido que a gente toca os pontos, né, Glaucia, como se a gente estivesse abrindo aquele ponto e puxa o fio, como se a gente estivesse realmente religando aquela pessoa à grande fonte universal. Né? Então, É, a esse acupuntura gesto energética. é muito significativo. Toda vez que eu faço esse gesto no cliente, eu me emociono, porque eu visualizo isso, eu visualizo esses fios todos sendo reconduzidos. Cá, é um privilégio, né? Assim, emociona muito a gente, né? Porque quando a gente entra em contato com essas coisas, quer dizer, é por merecimento de certa forma, e é uma voz do universo falando assim, falou, ó, você chegou aqui porque você está pronta, você trabalhou para isso, para chegar e receber uma ferramenta, né? Uma bênção realmente. Então, Sim. eu entendo que para mim é uma responsabilidade muito grande, eu não posso ficar com essa energia parada. Eu falo para os reikianos, tem muito reikiano que não atua. Sim. É uma energia que começa a trabalhar contra você mesmo, retém, e aí começam a vir algumas liçõezinhas, seja no físico, seja em vários aspectos da vida, porque todos nós somos um grande campo de energia, e que cada um tem tem algo para oferecer e direcionar essa energia, seja por esse trabalho, né, seja pelo Pilates, seja pela um advogado, um médico, né, quando ele sente que aquilo faz parte da vida dele, não só porque ganha dinheiro, né, mas sim porque não, o que me move é isso. Eu sendo uma advogada, para mim esse é o meu trabalho, eu me sinto plena em relação a isso. Então, o que eu quero daqui para frente? Eu tenho que sentir, parar e sentir no meu coração o que me faz feliz, o que me deixa assim, quando eu realizo, às vezes seja uma pequena coisa, o que me traz essa alegria. Então, quando eu sinto isso, que é uma atitude às vezes pequena que a gente faz, mas que desperta na gente, às vezes conversa com um amigo, você ajuda o amigo, você fala, nossa, você tem tanta habilidade para isso, opa, o que eu poderia fazer com isso? Sim. Né, de colocar um dom meu, porque a gente tem vários potenciais, vários dons. E aí nós vamos puxando um fio e o que me conosce, isso aí também é muito agradável para mim. O que eu posso trabalhar com isso, o que eu posso estudar. Então, sem informação, sem adquirir conhecimento, e através do conhecimento se auto-aplicar, se tornar memória viva daquilo para depois colocar em prática, não é para qualquer um. É uma grande responsabilidade que a gente tem e é o que a gente, como educadora, né, eu dou bastante curso de reiki, né, essas coisas relacionadas para terapeuta e tudo isso, até como educadora física, né. Então, assim, eu venho como professora com muito orgulho e com várias facetas dentro da educação de um corpo, de um ser como um todo. É assim que eu me vejo hoje, né, e era uma coisa desde molequinha, né. Eu sabia que eu quero estudar isso, uma curiosidade de saber além do corpo físico, porque eu fui atleta também de saltos ornamentais e que era eu comigo mesma, e se eu não tivesse concentrada, eu me estabacava na água, né? Porque é esse trabalho constante, e isso é toda uma hierarquia, é toda já uma tendência que a gente traz, e que se a gente olha para essas tendências e vai no desejo mesmo do que o coração, do que te entusiasma, o que te traz encanto, você tem que seguir isso. E o Religare, mais uma vez, ele ajuda muito nesse processo. Acelera esse processo, pelo amor de Deus. Sim. Isso que tu tá falando me lembrou ontem, eu estava preparando uma aula e aí numa das leituras aparecia sobre encontrar um trabalho que seja significativo. E aí a autora, que é a Brené Brown, que eu adoro, ela dizia assim: "E só você sabe o que é significativo para você", né? Então, a importância do autoconhecimento pode ser algo muito simples que tu faça, mas se aquilo para ti for significativo,
preencher o teu coração de alegria e amor, é o suficiente. É, Né? E vi também exatamente. a foto de um querido que fez Religare comigo. Até vi que a mãe dele está aqui nos assistindo. E ele trabalha como estilista. E eu vi uma foto no Instagram dele ontem e lembrou a época em que eu trabalhava com moda. E aí eu né, parabenizei e ele disse, isso está me fazendo lembrar os meus tempos da moda. E aí ele disse, eu amo, eu digo, isso que é o importante. É aquilo que tu estejas fazendo hoje que tu estejas amando, né? Então, hoje eu estou como terapeuta, mas eu já trabalhei com moda, né? E que Sim. tudo aquilo que a gente faça com amor. Porque aí É a arte, pessoa, né? claro, a pessoa que recebe aquilo das nossas mãos vai sentir a diferença, né? Que a gente É, está total. inteiro ali, que a gente está fazendo aquilo, se doando realmente. E muito bonito isso que tu falaste, todos temos dons e talentos, e não estamos aqui para guardar isso para a gente. A gente precisa colocar isso, Precisa crer nisso, né, cara? Não dá mais, eu acreditar não sou nisso e capaz, isso e colocar à aquilo. A gente disposição. traz essa memória. Tem que romper com essa memória de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso, isso. São Remove isso. O crenças religar limitantes. é de novo propício para isso. Sim, sim. Nossas crenças limitantes, todos nós podemos muito mais do que aquilo que a gente imagina. E tem crença, hein, para remover, tá louco? Tem. É. É Mas perfeito, é sabe muito. que, falando um pouquinho sobre as coisas que acontecem com o Religare, né? Eu lembro que eu atendi numa sequência, assim, acho que foram 5 ou 6 mulheres, e todas vinham me relatar depois que tinham rompido o relacionamento. Aí um dia eu vou pro WhatsApp com a Isabel e digo assim, pô, Isabel, o que está acontecendo? Será que sou eu? Aí a explicação dela, aquelas pessoas que já aprenderam o que tinham que aprender juntas, o emaranhado se desfez e foi cada uma para o seu lado. Né? É, quantas coisas a gente vai empurrando com a barriga, né, cara? Porque é uma tradição às vezes, né? Então, não dá. Agora nós estamos num momento que não vai dar mais para empurrar com a barriga. Ou você escuta aquela vozinha lá dentro, vai fazer isso, e você vai protelando, não, porque eu tenho que ir para cá. E aí acontece uma coisa, te olha para lá e não, mas não quero lá, é cá. Isso. Até a hora que você se rende, cai de joelho, você fala, bom, ou eu vou agora ou não vou, né? E nesse momento atual agora, daqui para frente, pós todo esse processo todo que sabe Deus quando vai acabar, né? Que é só o começo da nova era, né? Da era de Aquário, é um chacoalhão para a gente mesmo falar, bom, nós estamos sendo convocados a fazer o que postergou um pouco, né? Falou, agora tu vai ter tempo aí para fazer o que tem que fazer. É o que aconteceu comigo. Não dava tempo, faz isso, faz aquilo, não, prioridade é aquilo. 300 prioridades, tudo é, Temos mas vinte e aí de oito repente... segundos, Glau. Bom, gente, Deixa a Cacá, tua mensagem final aí. um beijo para todos e repense qualquer coisa, é só se conectar comigo e Cacá. E nós vamos voltar, né, Cá? Vamos. Um Glau beijo, trabalha em São gratidão. Paulo, tá? Povo de São Paulo que está aí nos escutando. Glau atendendo com Religar em São Paulo e eu aqui.